Som, ok. Som. Glória a Deus. Glória a Deus. Paz do Senhor para os nossos amados irmãos que estão em casa. Paz do Senhor, meus queridos. Nós vamos dar início aqui à nossa escola dominical, cantando hino da harpa cristã. E você já pode acompanhar aí, nós vamos abrir o hino aí. Já tem uma escolha aí do hino? Esse aí? Eu não procurei aqui, tá? Desculpem. Eu cheguei, estávamos ali embaixo, ali celebrando a ceia. E corremos aqui, chegamos aqui a tempo, graças a Deus. E vamos adorar o Senhor, bendizer o seu santo e poderoso nome, que é digno, né, de toda a honra, digno de toda a glória nos céus e na terra. Nós temos aqui sugerido aqui 144, né? Glória a Deus. Vamos ver aqui o hino 144. Louvado seja o Senhor. E graças a Deus, né, meus irmãos, por mais um dia que o Senhor nos concede de estar na sua presença. Mais uma oportunidade que temos de adorá-lo, né? De bendizer o seu nome, que é digno de honra e de glória. Desculpa, é 114. Eu vou ver se eu conheço ele aqui, né? Vamos ver aqui o 114 aqui. Louvado seja Deus. E tivemos uma correria esses dias, né? Então a gente se perdeu algumas coisas aqui. Glória a Deus. Mas o Senhor é bom em todo o tempo. Louvado seja Deus. Não, 114 não domina. Desculpe, a gente devia ter procurado antes, mas tudo bem. Vamos ver outro aqui então. Glória a Deus. Enquanto você se prepara aí, né, para pegar sua revista. Glória a Deus. Nós vamos um hino bem conhecido aqui. Vamos cantar o hino de número 26. Pronto. Assim fica mais fácil. 26. Acho que é em dó, esqueci. Glória a Deus. Vamos fazer uma oração. Bendito Deus, eterno Pai, Criador do Universo. Em nome do Teu Filho Jesus, ó Deus amado, nós te rendemos graças por esta oportunidade que o Senhor nos dá, meu Pai, de estar aqui na Tua presença. Essa oportunidade que o Senhor nos dá, meu Pai, de Te servir nesta manhã, de bendizer o Teu nome, de Te render graças, meu Pai. Queremos Te louvar nesta manhã, meu Pai, na Tua presença, Pai, junto com meus irmãos em casa, junto com a Tua igreja, Pai, que se reúne mesmo estando à distância, Senhor, para Te servir, em nome de Jesus. Amém. Quão glorioso cristão é pensares na cidade que não tem igual, onde os muros são de puro jaspe e as ruas de ouro e cristal. Pensa como será glorioso ver-se a triunfal multidão e cantando aguarda a chegada dos que vencem a tribulação. Pensa como será glorioso ver o rio da vida e luz, cujas margens juncadas de lírios são a glória de nosso Jesus. Haverá lá perpétua aurora, pois Deus mesmo alumiará
e o cordeiro com sua esposa, noite e dia resplandecerá. Pensa na celestial melodia, que a terra encherá de beular, e das harpas a doce harmonia, ao passar o Jordão se ouvirá. Mesmo em dores que levem à morte, se constantes não voltes atrás. Tua herança, tua eterna sorte, é Jesus o fiel, o verás. Se é glorioso pensar nas grandezas dos prazeres que acodem aqui, qual será desfrutar as riquezas que esperam os salvos ali? Os encantos do mundo não podem ofuscar esta glória da lei. Não almejas viver, ó amigo, nessa formosa Jerusalém. Louvado seja o grande nome do Deus Todo-Poderoso, que é digno de toda a honra e de toda a glória nos céus e na terra. Nós vamos cantar outro hino. Eu não estou aqui seguindo aqui o indicado aqui pela revista, né? Nós vamos cantar aqui uns mais fáceis aqui. Vamos cantar o hino número 2, então. Glória a Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, meu Pai. Oh, que saudosa lembrança tenho de ti, ó Sião, terra que eu tanto amo, pois és do meu coração. Eu para ti voarei quando o Senhor meu voltar, pois Ele foi para o céu e breve vem me buscar. Sim, eu porfiarei por essa terra de além, e lá terminarei as muitas lutas de aquém. Lá está meu bom Senhor, ao qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim e sem Ele eu não posso viver. Bela, muito bela esperança dos que vigiam por ti, pois eles recebem força que só se encontram ali. Os que procuram chegar ao teu regaço, ó Sião, livres serão de pecar e de toda tentação. Sim, eu porfiarei por essa terra de além, e lá terminarei as muitas lutas de aquém. Lá está meu bom Senhor, ao qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim e sem Ele eu não posso viver.
diz a Sagrada Escritura, que são formosos os pés daqueles que boas novas levam para os infiéis. Esse tão belo é falar aqui, como será não gozar a graça que existe ali? Sim, eu porfiarei por essa terra de além, e lá terminarei as muitas lutas de aquém. Lá está meu bom Senhor, ao qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim, e sem Ele eu não posso viver. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Agora são 9h55, né? Podemos já, com o presbítero Gilmar, né? Começar então a escola, a revista, né? O tempo voa, né? Passou rápido aqui. Glória a Deus. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor. A paz do Senhor, um bom dia a você que nos acompanha aí pela live da nossa rádio Adéreo 24 horas. A paz do Senhor e seja bem-vindo. Você que nos acompanha somente pelo link da rádio, que Deus possa lhe abençoar no dia de hoje, que Deus possa lhe trazer paz e confiança para estar na presença de Deus e sempre o adorar. Você que está aí de posse da sua lição desse trimestre, nós estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios, estamos agora dando continuidade no dia de hoje, de domingo, ao que estudamos no domingo passado. Domingo passado nós estudamos acerca da situação dos gentios, que se aplica à nossa situação, que outrora estávamos afastados da presença de Deus, e o autor, com base no texto de Efésios capítulo número 2, os versos 11 e 12, faz uma apresentação aqui na lição passada acerca da situação dos gentios, que se encontravam ali chamados incircuncisão, ou seja, completamente afastados do simbolismo da aliança de Deus com o seu povo. Eles estavam numa situação de estranhos ao concerto da promessa de Deus feita ao povo de Israel, e que para que eles pudessem se agregar e também receber as benesses dessa promessa, deveriam se agregar ao povo de Israel, fazer aliança com esse povo e também instituir a incircuncisão no seu meio, instituir todas as preconizações da lei, não é? Para que pudessem ser contados como também um povo da promessa, agora por aliança com o povo de Israel. Essa era a situação dos gentios, além de ser uma situação de total desesperança. Eles viviam sem esperança, e vimos que Paulo, naquela época, ele faz uma alusão a algumas situações enfrentadas por aquele povo. Uma delas era a visão acerca da vida, não é? Eles, para os gregos, né, da época do apóstolo Paulo, não havia porvir, não havia vida eterna, não havia céu, não havia inferno. O homem morreu, esse corpo morreu, acabou toda a esperança. E a gente vai ver que o apóstolo Paulo traz palavras de esperança para aquele povo, traz o sentido da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, que também essa ressurreição se estenderia aos gentios desde que aceitassem ali o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Então essa era a situação dos gentios, e na lição de hoje, a lição de número 7, nós vamos estudar o ato que propôs, né, que promoveu a reconciliação entre a humanidade e Deus, e a reconciliação entre dois povos que viviam se digladiando, que eram justamente o povo judeu e o povo gentio. Então a reconciliação, diferentemente da predestinação que nós estudamos na lição de número 2, a predestinação, alguns creem que é uma predestinação dupla,
ou seja, uma predestinação para aqueles que foram condenados para o inferno e uma predestinação para aqueles que foram contados com os que vão morar no céu eternamente. Então, para estes, eles creem numa predestinação dupla. Nós, pentecostais, cremos numa predestinação única, que é a predestinação causada, né, a partir daquele ato de Jesus na cruz do Calvário, de se entregar a si mesmo e promover a bênção da eleição para a humanidade, e assim todo aquele que deseja, todo aquele eleito que precisa, que necessita, que quer fazer parte desse time dos predestinados à salvação, devem viver uma vida de santificação. A reconciliação é diferente. Nós pentecostais cremos aqui numa reconciliação dupla, é o que está escrito na carta de Paulo aos Efésios, uma reconciliação promovida também ali pela morte de Jesus Cristo ali na cruz do Calvário. Essa reconciliação é reconciliação dupla, ela promove uma reconciliação tanto entre judeus e gentios, não é? E como também desses dois povos, judeus e gentios, que por meio dessa reconciliação em Cristo se tornaram um, que é a igreja, reconciliação com Deus. Amém? Então é nisso que nós vamos ver nessa lição de hoje. O título da lição é Cristo é a nossa reconciliação com Deus. O texto áureo, ele diz: porque ele é a nossa paz, a qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, isso foi promovido pela morte de Cristo ali na cruz do Calvário, né? A morte de Cristo promoveu a reconciliação, a paz entre os homens e Deus. A verdade prática vai dizer: ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. Amém? Você que está aí na sua casa, pegue a sua lição, pegue a sua Bíblia, vá fazendo as suas anotações aí. Você que está pela live aí do Facebook da Adério, vá dando o seu alô aí para a gente fazer a nossa chamada, né, pastor Verdade. José? Nós estamos na escola dominical. Vá dando o seu ok aí e nos dando o retorno, né, o feedback de como está recebendo aí o som, né, como está recebendo a mensagem de Deus. A leitura bíblica em classe está no livro na carta de Paulo aos Efésios, o capítulo número 2, os versos 14 a 19. Pastor José, estou vendo que o senhor está de óculos aqui. Então o senhor vai poder fazer a leitura conosco. Você em casa pode acompanhar, está em Efésios, capítulo número 2, os versos 14 a 19. Pastor José, por gentileza, faça conosco essa leitura. Se você deixar os óculos em casa, a mesma vai Aí, deixar os olhos, né? É melhor você deixar os óculos, não faz diferença. Pode deixar os olhos, que é a mesma coisa. Então, vamos à leitura aí, então, como já falaram, Efésios capítulo 2, versículo 14 a 19. E vamos ler aqui, então. Diz assim o apóstolo Paulo: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. E derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Porque por ele, ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito, assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus. Amém, graças a Deus. É uma leitura muito rica, meus irmãos, que traz muitos aspectos acerca da salvação. O versículo número 14 aqui do capítulo número 2 vai falar que ele promoveu a reconciliação de ambos os povos e desses povos fez um, né? Basta nos lembrarmos, meus irmãos, o que havia, né, de rixa, né, de briga, de falta de paz entre judeus e gentios. Os judeus eles consideravam os gentios, pelo fato deles não terem a lei como a sua regra de fé, conduta cerimonial, conduta civil, conduta moral, eles consideravam os gentios como se fossem contaminados, como se fossem impuros. Imundo, né? E isso fazia com que não houvesse nem mesmo
comunicação entre eles, né? Uma comunicação sadia. Era uma comunicação difícil de se ter. Não havia paz entre esses dois povos. Mas o apóstolo Paulo vai dizer aqui que por meio daquele ato de Cristo na cruz do Calvário, desses dois povos, ele fez um povo só, fez um novo homem, né? Ele faz a analogia aqui da questão de dois homens diferentes, né, que viviam se digladiando, e desses dois homens, aquela ação de Jesus Cristo ali na cruz do Calvário, promoveu a paz entre esses dois homens, fazendo um novo homem, fazendo a paz que ele diz aqui. E isso aí veio pela cruz, né, reconciliando ambos esses povos com Deus também. Então é o que a gente chama de uma reconciliação vertical, uma reconciliação com Deus, e uma reconciliação horizontal, uma reconciliação entre dois povos. Vamos falar muito sobre reconciliação aqui, não é? E se nós formos olhar no dicionário, o conceito de reconciliação é justamente reatar a amizade, reatar aquela amizade que havia se corrompido devido à falha de uma das partes, né? Devido à falha de uma das partes, houve um apartamento ali, e a palavra reconciliar se refere justamente a reatar o relacionamento, reatar a comunicação entre dois homens. Isso seria dois homens ou duas mulheres, dois seres humanos, né? No caso aqui, dois povos. No caso aqui que Paulo emprega, há dois povos. Verdade. Em teologia, reconciliação é um dos aspectos da salvação, né, em Cristo Jesus. Reconciliação fala de restauração de relacionamento, e esse relacionamento restaurado por Deus. Onde é que esse relacionamento ele foi quebrado? Onde é que houve um apartamento do homem com Deus? Isso aí aconteceu lá no Éden, né, quando Deus ele coloca o homem para administrar o jardim e ter o controle sobre todos os animais e sobre toda a criação, e de repente aquele homem, por ter o livre-arbítrio, ele escolhe pecar, ele escolhe não demonstrar o seu amor a Deus, vindo por um ato também a perder o relacionamento com Deus. Nós vamos ver que todo final de tarde o Senhor Deus ele vinha conversar com Adão, né? Falava com ele, perguntava. Com certeza Adão lhe trazia o relatório de tudo que ele havia feito, de tudo que ele havia realizado em seu domínio sobre a criação. E de repente, através de um ato de pecado ali naquele jardim, o pecado passou a não ser mais comungado ou conceituado como um ato, mas passou a ser conceituado como algo que está no homem agora, a partir daquele ato, não é? Então tem uma frase que diz assim: nós não somos pecadores porque pecamos, mas pecamos porque somos pecadores. Ficou no homem, ficou, né? o DNA, no DNA do homem, o pecado entranhado. Então o homem já nasce com isso entranhado nele, não é? E esta reconciliação, nós entendemos que ela só se torna efetiva a partir do arrependimento. A título de introdução, pastor José, vou já passar a palavra para o senhor. Nós temos a reconciliação em termos de reatar a amizade, reatar o relacionamento do homem com Deus, basicamente em 4 importantes passagens no Novo Testamento. A primeira está aqui em Romanos capítulo 5, verso 10, que diz assim: porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, ali na cruz do Calvário. Romanos capítulo 5, verso 10. Segundo aos Coríntios capítulo 5, verso 18, a segunda passagem que a gente vai ver, essa tratativa da reconciliação do homem com Deus, está em 2 aos Coríntios capítulo 5, verso 18, que diz: e tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. A terceira passagem que a gente pode elencar é essa que nós lemos esta manhã, aqui em Efésios capítulo 2, o verso 11, quando ele diz: noutro tempo eres gentios na carne. O verso 15 do capítulo 2 vai dizer: na sua carne, ou seja, na carne de Cristo, desfez a inimizade. E o verso 16 vai dizer: pela cruz foi possível reconciliar-nos com Deus. E a quarta passagem que a gente vai ver, esse aspecto da salvação, veja que todos estão elencados na doutrina de Paulo, que a gente chama de doutrina paulina, né? Vai estar elencado esse ramo, né? Esse aspecto da salvação, que é a reconciliação, está em Colossenses capítulo 1, verso número 20, que diz assim:
havendo por ele feito a paz pelo sangue da cruz, por meio de Deus, né, para que por ele, por Cristo, reconciliasse com ele, com Deus. Né? Só fazendo uma referência aqui a esses eles aqui, né? O primeiro ele, reconciliar por meio dele, por meio de Cristo, reconciliar com ele, com Deus. Esse ato foi o que promulgou, o que decretou ali a reatação da paz ali entre Deus e os homens. Então são 4 importantes passagens que a gente vai ver que essa doutrina ela se amarra, né? Romanos 5:10, 2 Coríntios 5:18, Efésios 2:11, 15:16 e Colossenses capítulo 1, verso de número 20. Pastor José, eu vou lhe passar a fala agora, já falei muito. Nada, que é isso. Traga aí algum aspecto. Não, eu estou lembrando aqui, né, que embora hoje nas diversas religiões que temos no mundo, né, que não são poucas, né, até um ditado aí que diz que todos os caminhos levam a Deus, né? Todos os caminhos levam a Deus. Não, a Bíblia Sagrada não diz dessa forma. Nós aqui estamos falando de que Deus e o homem não se relacionavam mais, desde o Éden. Isso. E dentro de todas as nações, ele escolhe... Não, aliás, ele não escolheu uma nação, ele escolheu um homem. Através desse homem, ele forma uma nação para se relacionar com ele. Mas através dessa nação, ou desse povo, que foi através de Abraão e os seus descendentes, a ideia e o projeto de Deus era alcançar as demais nações que estavam diante dele. Mas através de quem ou como, né? Através do seu filho, né? Porque até a vinda de Jesus, as demais nações, nós estudamos na lição passada, né? Elas não tinham não se ligavam a Deus, não tinham através de suas religiões, apesar de que já tinham muitas, né? Falamos aqui também. Estas nações, demais nações, elas não tinham como se aproximar de Deus. Por quê? Porque a promessa também dada a Abraão lá no passado, de que em ti serão benditas todas as famílias da terra, só se cumpriria, né? Quando o Filho de Deus, que foi prometido, viesse para ligar ou para trazer o homem de volta à presença de Deus, né? Então, até o sacrifício de Cristo, entendemos que só a nação judaica, né? Só, dizemos assim, nação de Israel, eles gozavam desse privilégio. E eles, sabendo que eles apenas gozavam desse privilégio, é aquilo que nós vamos ver aqui na frente, né? Eles tinham todas as outras nações como imundos, né? Como imundos. Então, vamos ver aqui, aliás, voltando ao assunto sobre a questão de gentios, né, que engloba todas as nações, gentil também, do hebraico, significa gado. Então, ele tinha essa consideração, né? Era o goim, né, os goins, né, os gentios, que é nações. Então, ele tinha essa consideração e vamos ver aqui. É uma consideração de irracionalidade. Exatamente, mesmo, né? irracionalidade, ou seja, eles são imundos. Era tão tal que nós vamos ver aqui na frente, quando Paulo chega em Jerusalém agora convertido, o que aconteceu por isso, né? Lembrando que essa era a visão dos judeus em relação aos gentios. E não de Deus. Isso, não de Deus. E não de Deus. Deus, ele estava, a gente vai ver aqui, de todas as formas, promovendo meios para que o homem viesse a reatar o seu relacionamento com ele. Então, a título de introdução, nós já falamos aqui, essa lição ela é uma continuidade da lição anterior, em que nós vimos a situação dos gentios distanciados de Deus, e agora vamos ver quais foram as ações tomadas por Deus em Cristo Jesus, né, por meio de Cristo Jesus, para reatar esse relacionamento e mudar a situação dos gentios em relação a Deus e também dos judeus. Porque agora, né, uma ação, é o que o Paulo vai dizer, né? Mas agora, né, o que ele vai dizer, é como se antes houvesse um caminho que estavam seguindo e que estavam levando para um lugar errado. Seta que indicava, mas agora algo aconteceu para que a situação dos gentios se modificasse. O apóstolo Paulo vai dizer no capítulo 2, versículo número 13 de Efésios, que vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo, chegaste perto, né? E vamos entrar aqui já no assunto do primeiro tópico, né? Cristo desfez a inimizade entre os homens, não é? Cristo desfez a inimizade entre os homens. E o primeiro subtópico vai dizer que havia uma parede de separação entre os homens. Quando nós analisamos, meus irmãos, desde o Antigo Testamento, os aspectos relacionados aos meios que Deus promoveu para promover o relacionamento com o homem, a gente vai ver desde o tabernáculo isso acontecendo. Na verdade, desde muito antes, quando Deus escolhe a Abraão, isso aí já é uma forma, né, de Deus trazer reatar essa amizade.
Na verdade, antes disso aí, verdade, né? Quando, antes de Noé, quando já no Éden, quando o homem, por meios próprios, escolhe ali uma vestimenta para poder esconder a sua vergonha, Deus, ele toma uma ação dele próprio, toma a iniciativa nunca é do homem, sempre é de Deus, dele mesmo trazer uma vestimenta eficaz. Então é Deus o único que traz, aquele que é o dono da aliança, é o único que é capaz de trazer uma ação, um ato eficaz para reatar essa reconciliação com Deus. Interessante aqui, né, sobre esse assunto, interessante aqui é que Deus não precisava de vestir Adão e Eva, porque Deus já via eles da forma que eles eram antes, né? Exatamente. Era para que Adão e Eva tivesse a condição de se apresentar diante de Deus, né? Deus, então, as folhas secam, né? E caem, verdade. Né? Então, a condição não era de Deus para Adão. Deus não errou. Você falou aqui que o rompimento de uma amizade, Partiu. né? Nesse caso aqui, partiu do homem, não de Deus, né? Deus diz ao homem, não faça isso, ele é Deus, e o homem vai e faz e rompeu esta amizade, ou esta comunhão, né, com o homem. Mas Deus, mesmo assim, ele vem e quer fazer algo para que esse homem volte à sua comunhão, e é o que nós estamos vendo aqui, né? Exatamente. Hebreus capítulo 10, verso 19, vai dizer que a gente tem que entrar com ousadia na presença de Deus. Sim. Né? E essa ousadia só é por Deus, não é? Então o homem não poderia entrar com vergonha na presença de Deus. Não poderia ter nada assim que me tirasse o meu foco daquela presença. Então se o homem de repente estava preocupado com aquela... Ele trouxe roupas, né, de folhas da vegetação ali, que resseca, que cai, que não é eficaz, isso ainda promovia vergonha no homem. O que é que Deus faz? Vou promover uma ação aqui que resista a isso aí, e não traga essa vergonha dentro de você, e você possa ter condição de conversar comigo com ousadia. A gente vai ver que essa não é uma... Deus, ele vai mostrando, é interessante, muito, muito lindo, pastor José, a evolução da doutrina ao longo da Bíblia, até culminar no sacrifício perfeito e suficiente de Cristo. Então a gente vai ver esse primeiro ato ali no Éden, Deus separando uma vestimenta, que também não era muito eficaz nesse aspecto. Deus, ele separando um homem, Abraão, para, por meio de Abraão, trazer um povo, através do qual viria a salvação ao mundo. A gente vai ver que a lei não foi eficaz gradativamente, né? Ele vai... Isso, a lei não foi eficaz nisso. O anúncio dos profetas, apesar de ter trazido muita conscientização no meio do povo, também não teve uma ação reconciliadora na vida do povo. E a gente vai ver que a evolução, né, dessas tratativas de Deus, elas vão chegando ao ponto até culminar em Cristo, né? Provando que somente nele, somente Deus é que pode tomar essa ação. Impressionante isso aqui, porque Deus escolhe Abraão, certo? E através de Abraão ele diz, em você eu vou criar uma nação, dos teus descendentes vai haver uma nação para me servir. Ok. Criou a nação, tirou do Egito depois daquela história longa, né, através de Jacó, de José e tal, foram para o Egito, depois de 430 anos, saem do Egito, e Deus criou uma nação no deserto, vamos dizer assim. Saiu um povo ali que era escravo. Mesmo assim, esse problema da separação com Deus não foi resolvido, né? Isso. Não foi resolvido. Toda vez que eles pregavam, toda vez que Moisés e os demais ensinaram, eles apontavam para alguém que no futuro seria ele que ia fazer essa expiação de uma vez por toda, né? Que ia resolver esse problema da separação do homem com Deus. E aqui, como eu falei antes, até a promessa de que todas as famílias seriam benditas em Abraão, não se cumpriu isso, todas as famílias da terra não se cumpriram isso, certo? E nem quando começou ali os primeiros reinados em Israel, de Saul e de Davi e os demais, entendeu? Eles sempre apontaram, através dos profetas, que isso era no futuro, e que através de alguém, o Messias, ou alguém que Deus ia enviar, essa reconciliação, não só com Israel, mas com as demais nações, ia acontecer, né? Tudo era uma indicação, uma seta que indicava lá na frente. Exatamente. O Messias, que já veio, né? E nós pregamos isso. Então a gente vai ver, meus irmãos, aqui ao longo nesse primeiro tópico e subtópico aqui, a parede de separação entre os homens, a gente vai ver sempre esse aspecto vindo de Deus. É interessante a gente pontuar, meus irmãos, que Deus não falhou. Não houve falha em Deus. Não é que os métodos de Deus foram ineficazes, não. Deus, ele trabalha em conjunto com a consciência do homem. Ele trabalha na consciência do homem.
Então Deus trazendo, por exemplo, essa vestimenta que não era eficaz, né? Promovia ali a proteção por um momento. Deus trazendo a lei que também não foi eficaz. Isso não foi erro de Deus, mas foi Deus mostrando, trabalhando na consciência do homem, que não são atos dele, do homem, né, que são capazes de trazer a reconciliação. A gente vai ver isso muito eficaz no tabernáculo, né, essa parede de separação no tabernáculo. Sempre o tabernáculo, pastor José, trazia separação, né? A cerca, o cercado ali do tabernáculo trazia a separação entre o povo e aquilo que estava sendo realizado ali dentro daquelas cercanias ali. Depois tem o pátio, né? O pátio, a própria tenda também trazia uma separação entre aquele que estava trazendo a oferta e aquele que estava entrando. Certo. E por fim, o Santo dos Santos, que trazia a separação entre os sacerdotes. Tinha o santo, depois o santo dos santos, né? Trazia a separação entre o sacerdote e o sumo sacerdote, que entrava uma vez no ano ali para trazer a oferta para o povo. Então vejam que havia sempre uma separação. O templo também não foi diferente. O templo, na verdade, o templo era, desculpa interromper, o templo era mais ou menos um modelo do tabernáculo, né? Era a mesma sequência ali de locais. Exatamente. Interessante isso. E o templo de Herodes, nos tempos de Jesus, né, vai trazer essa ideia também, aquelas muralhas ali muito fortificadas em torno do templo, trazendo essa ideia mesmo de separação. O próprio véu também traz essa ideia de separação. Isso, pastor José, essas coisas, é o que Paulo vai dizer no capítulo 2 de Romanos. O que Paulo faz Paulo inicia no capítulo 1 e capítulo 2, trazendo uma apresentação da situação denegrida da humanidade, né? Primeiro ele apresenta a situação dos gentios. Os gentios não tinham a lei, mas eles tinham a criação em volta deles, que trazia um apontamento de que isso produziria nele, na sua mente, na sua consciência moral, uma consciência, uma indicação de que havia um Deus, e que Supremo esse Deus, Ser, né? Supremo Ser. Só que os gentios falharam nisso aí. Eles olharam para a criação e passaram a adorar a criação. Então falharam, transformaram, inverteram os papéis. Passaram a adorar, em vez de adorar o Criador, passaram a adorar a criação. A criatura. Aí Paulo vai dizer assim, olha para os judeus agora, no capítulo 2, e diz: e vocês de maneira alguma são inexcusáveis, porque vocês estavam numa situação melhor do que a dos gentios. Em que aspecto? No aspecto que vocês receberam a lei do próprio Deus. O próprio Deus disse a vocês como vocês deveriam agir para agradá-lo. O que vocês fizeram? Foram para o extremismo, se tornaram arrogantes, disseram: nós temos Deus e aqueles que não têm Deus estejam apartados de nós. Produziu o que o autor vai chamar aqui de extremismo judaico. E isso é evidenciado numa passagem muito interessante aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo número 21, os versos de número 27 a 30, quando Paulo ele está tendo dificuldades porque ele andava no meio dos gentios. E isso fez com que os judeus o acusassem de introduzir os gentios dentro do templo. Isso era um crime para o judeu. Veja, vamos ler aqui, é interessante nós lermos essa passagem. Atos dos Apóstolos, capítulo 21, os versos 27 a 30, para a gente entender como era essa situação, como era esse extremismo. Atos capítulo 21, verso 27 vai dizer: quando os 7 dias estavam quase a terminar, os judeus da Ásia, vendo-o no templo, vendo o apóstolo Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e lançaram mão dele. E eles clamavam: varões israelitas, acudi, este é o homem que por todas as partes ensina a todos contra o povo e contra a lei e contra este lugar. E demais disto, introduziu também no templo os gregos e profanou este santo lugar. Porque eles, né, o povo, tinham visto com ele, com Paulo, na cidade de Trófimo, de Éfeso, o qual pensava que Paulo introduzira no templo um grego, né, um gentil. E aí alvoroçou-se toda a cidade e houve grande concurso de povo. E pegando de Paulo, o arrastaram para fora do templo e logo as portas se fecharam. Veja que Paulo foi escorraçado, porque ele estava pregando ali no meio dos gentios e foi confundido como sendo alguém que estava quebrando a lei, introduzindo, né? Veja como é que era acirrada a situação. Essa parede de separação era muito... Tanto era no sentido quase que intransponível isso na visão humana. Tanto no sentido físico, né, como no sentido espiritual, né? Que havia de fato a parede lá no templo, né? Os gentios não podiam atrapalhar
aquela muralha lá, aquele negócio Exatamente. lá. E tanto no sentido, acho que fala aí na frente, no sentido físico, né? Como no sentido espiritual, uma parede, né? Que os próprios judeus que foram levantados como nação para ser exemplo das nações, e através deles as outras nações conhecerem a Deus, eles criaram essa separação, essa parede, né? Eles criaram essa dificuldade, né? Então eles viam um gentio como... É engraçado que eu lendo sobre o Talmud dos judeus, né? Um escritor falou a respeito, eles tinham, certos judeus, não todos, eles eram tão radicais na questão da lei oral deles, né? Porque o Talmud é uma espécie de lei oral, né? Eles eram tão radicais que se um rabino ou alguém queria fazer um mal por ódio, ele podia matar um gentio que dentro dos conceitos deles não era erro, né? Não era pecado. Simplesmente ele descarregou o ódio em cima de alguém que já era imundo, né? O extremismo fazia com que eles invertessem os valores. Exatamente. A tradição estava tão acima Jesus que fazia com que eles dissessem, né? Assim, não, se eu matar uma pessoa em nome disso, em nome dessa tradição, isso não é pecado. Veja como o extremismo fez com esse povo. Né? Jesus condena isso, né? As vossas tradições, né? Estão acima... É impressionante. Jesus condenou muito isso, trazendo à tona o interior, né? Exatamente. O mais importante não é o exterior, Jesus diz. O interior. Vezes, mas é o que está saindo de dentro de você. A intenção já basta. Só pronto. E ele via mais do que a gente via as ações, ele via a intenção lá no interior. Exatamente, no interior do coração. E aí a gente entra no segundo tópico, subtópico do primeiro tópico, que é a derrubada dessa parede, né? A derrubada da parede da separação. Como isso aconteceu? Em Cristo Jesus isso vem acontecer. É o que diz em Efésios capítulo 2, o verso 14. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derribando a parede de separação que estava no meio, né? E isso não foi por mérito nosso, não foi por mérito de nenhum ser humano, mas foi por mérito ali da cruz que essa divisória foi derrubada. É o que está escrito aqui em Hebreus capítulo de número 10, como nós falamos, acerca para entrar na presença de Deus, você tem que entrar com a sua consciência ousada. O que é consciência ousada? Consciência ousada não é consciência desaforada, né? Que aquela consciência desaforada é quando você está todo errado e você entra desaforadamente ali para invadir, né? Mas o que está falando aqui é acerca de uma consciência limpa, uma consciência pura diante de Deus. E aí ele vai dizer, Hebreus capítulo 10, o verso número 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, e essa ousadia não é por atos próprios, mas ele vai dizer que é pelo sangue de Jesus. Então essa parede, que como o senhor bem descreveu, como nós estamos trazendo aqui aos irmãos, parecia intransponível. Eu não sei se alguém aqui já teve a oportunidade de passar perto de uma mansão toda murada. Você fica até com medo. Você fica até com medo, você começa a andar, né? Quando você vê aquele lá no Nordeste a gente diz ruma, né? Aquele monte de câmera ali filmando as entradas e tudo. Né? Você fica assustado, você começa a querer andar até todo mufino, assim, todo prendido ali, porque você está com medo de cometer qualquer coisa errada e alguma coisa, né? Fazer alguém entender que você está todo errado ali, segurança vir e né? Fazer uma revista em você, apontar a arma para você, você fica com medo. Mas isso que parecia impossível ao homem, que parecia intransponível, que quem olhava de fora dizia assim, não é impossível haver uma amizade entre judeus e gentios, isso foi quebrado ali por meio do sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Aí a gente vai ver a igreja pregando em Samaria, a gente vai ver Pedro, que era judeu, tinha esse pensamento. Está lá na casa de Cornélio, pregando na casa de Cornélio, e depois tendo que se explicar no capítulo 11 por que ele fez isso. E aí ele diz, como eu posso tornar impuro aquilo que Deus tornou puro, não é? Impossível fazer maravilhoso impossível isso, lutar contra Deus, não é? Verdade. Vamos entrar no subtópico 3, o conceito da lei e dos mandamentos. A lei, meus irmãos, era dividida ali em 3 aspectos básicos, né? O aspecto civil, o aspecto moral e o aspecto cerimonial, né? Na visão rabínica, né? Eles conseguiram elencar ali 613 mandamentos dentro da lei. Né? Tem gente que pensa que são só 10 daqueles 10, mas não são só 10. Mas é a lei moral, né? Está relacionado à lei moral. Então, como qualquer país, desculpa interromper, como qualquer país do mundo tem suas leis próprias, né? Como no caso a lei civil, né? Lei de trânsito,
lei para tudo, então eles Isso. acrescentaram. Só que esses acréscimos aqui, né, se eu explicar melhor, eles também entendiam no âmbito espiritual, né? Eram transgressão contra Deus. Tanto o cerimonial como o civil, eles entendiam, eles traziam como algo que era se você não cumprisse, você estava perdido Fora. na salvação. Então, as leis civis traziam normativas sobre o relacionamento entre os homens, né? Não matar, não roubar, não Partilha de tudo, bem, de tudo, terras. tudo isso aí, né? Não ter um relacionamento extraconjugal com parentes, né? Com pessoas da mesma parentela. Ou do mesmo A lei sexo. moral já fala do não cobiçar, coisas nesse aspecto, né? Fazer o bem, amar, tudo isso aí está relacionado à lei moral. E a lei cerimonial fala acerca das festas, da dieta dos judeus, tudo isso estava ali elencado entre as leis cerimoniais. Então, pela finalidade, né, meus irmãos, pela a falibilidade do homem, vamos colocar assim, os judeus criaram uma barreira ao observar esses mandamentos, essas leis. Veja que o subtópico 4 vai dizer que essas leis, tanto as normativas civis e as normativas morais, ela quebrou ali. Não há mais uma obrigatoriedade de se cumprir isso aí, nesse aspecto, trazendo para o âmbito da salvação. Certo. Não é o cumprimento das leis civis, não é o cumprimento das leis cerimoniais que vai trazer a salvação. E há uma quebra ali. É tanto que Jesus Cristo, em Mateus capítulo 5, verso 17, vai dizer: eu não vim revogar a lei, mas eu vim cumprir. Mas eu vim cumprir de fato, da forma que tem que ser cumprida, do interior do homem, e não de aparência exterior, não do que você faz exteriormente. E ele cumpriu, né? E ele cumpriu na nele. cruz. Hebreus capítulo 7, o verso de número 27, vai trazer um texto que diz assim: para que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados, e depois pelos do povo, porque isso fez ele, Jesus, né, uma vez oferecendo-se a si mesmo. Então, em Cristo Jesus é onde nós temos o resultado eficaz, né, único e suficiente para a salvação em Cristo Jesus. E essa barreira, né, ela foi desfeita, como diz aqui, em Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, verso de número 2. Quando o apóstolo Paulo diz assim: e andar em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Então está aqui comprovado que somente em Cristo essa reconciliação é possível. É muito importante, meus irmãos, nós estudarmos essas prerrogativas desses aspectos da salvação, porque traz para nós a lembrança da suficiência de Cristo. Porque muitas vezes a gente está na igreja, a gente pensa que por atos de pecado é que eu vou perder a minha salvação. Não são por atos de pecado. A salvação não é quebrada por atos de pecado. A salvação é quebrada por aquilo que está no seu interior. Por um pensamento apóstata, por um pensamento que vai de encontro, um pensamento deliberado para pecar. Por esses motivos é que a gente perde a salvação. Mas atos de pecado, né? Tem gente que pensa que se não eu cometi um erro, pisei no pé do pastor José e não tive tempo de pedir perdão a ele porque estava na hora de começar o culto e a gente teve que se posicionar ali de repente. Se Jesus voltar ali, eu não pedi perdão ao pastor José porque pisei no pé dele, eu não vou subir para o céu. Não é por aí, não é por aí que se pensa. Mas são atos deliberados. Agora, se dentro de mim eu já vinha planejando, né? Aquele pastor José, aquilo ali, eu vou coisa contra ele, eu tenho que fazer alguma coisa. Aí eu chego deliberadamente, piso no pé do pastor José, né? E digo assim, ele bem feito, ele merece muito mais que isso, merece a morte e tal. E isso é uma apóstata, meus irmãos. Uma pessoa que perdeu completamente o contato com Deus e o vislumbre. Eu até aviso alguém que quiser fazer isso, nordestino aí. Exatamente. Agora, quando há um pensamento assim, pisei no pé, e aquilo ali vai tirando a minha paz, eu não consigo. Significa que você tem temor a Deus, né? Tem um temor a Deus aí. E aí é disso que nós não podemos perder de vista. O arrependimento contínuo. Aquele vislumbre de que o pecado não mais jaz comigo, né? Não é mais um peso morto que eu trago, mas eu tenho um alívio em Cristo Jesus que me traz
ele que levou esse meu jugo embora, né? É verdade, é muito interessante, porque talvez por interpretações erradas, né, a gente viu muito isso no passado e até no presente, né? Alguns grupos chamados evangélicos, algumas igrejas, né, que levavam o pé da letra qualquer coisa, né? Ah, você, sei lá, você discutiu com a mamãe, por exemplo, né, discutiu com a mãe, mesmo que não tenha sido uma coisa normal dentro de casa, que não deveria acontecer, mas acontece, né? Não vou tomar ceia, porque, se você acha que isso foi grave ao ponto, pede perdão à mamãe e acabou, né? Porque tem pessoas que acontece, marido e mulher, né, de vez em quando, uma discussão. Pela questão de ambos, tem uma visão diferente do assunto que está em foco, né? Mas isso não vai, gente, isso não vai te tirar de Deus, isso não vai, temos que compreender isso. Se você vê na palavra de Deus, quando a Bíblia fala que o que nos separa de Deus é a blasfêmia contra o Espírito Santo, ou aquilo que deliberadamente me faz inimigo de Deus. Porque a blasfêmia é uma apostasia, né? É uma apostasia, exatamente. E a apostasia é diferente de um camarada que nunca teve um encontro com Deus, nunca foi crente, e de repente ele passa ali de frente à igreja, de frente ao templo e diz um monte de palavrão com Jesus. Né? Diz um monte de palavrão com Jesus. Eu fiz isso. O apóstata é diferente. O apóstata é aquele que aceitou a fé, provou da fé um dia e depois ele voltou as costas. Apostatar significa justamente virar os pés, né? Virar exatamente. Então, e ele virou para isso deliberadamente, conscientemente, depois de ter provado, depois de ter conhecido, ele apostatou, ele virou as costas para esse pecado. Mesmo com choro, né? É a situação de Esaú, o paralelo que a gente faz entre Esaú e Davi, né? Qual foi o pecado de Esaú? Esaú comeu um guisado de lentilha. E aí desprezou a sua primogenitura. A questão está no desprezou, né? Isso. Só fechando aqui, Davi já foi diferente, né? Davi ele cometeu um adultério, planejou a morte do marido e matou o marido, né? Foi uma coisa horrenda. A gente olhando assim, se houvesse classes de pecado, a gente poderia dizer que o pecado de Esaú e o pecado de Davi foi muito maior. Sim, sim. Mas o importante é nós notarmos que Deus ele não avalia, né, ações exteriores, mas ele avalia o que está no coração. O coração de Esaú era um coração revoltado contra Deus, revoltado contra tudo, e mesmo depois, com choro, Hebreus vai dizer que ele não pôde trazer, ser observado o arrependimento dele. Em Davi se observou arrependimento. Então, só fechando essa questão, nós não podemos nunca avaliar uma pessoa pelo que está acontecendo exteriormente. É verdade. O único que é capaz de avaliar quem é salvo e quem não é, nós não estamos, a igreja não tem essa capacidade. Basta se lembrar da parábola do trigo e do joio. Os discípulos queriam retirar o joio ali do meio. Aí Deus falou o quê? Não tire agora, porque não é esse momento, né? Somente aqueles, né, que fosse no momento dado pelo lavrador, dito pelo lavrador, que é Deus, sim, que poderia ser fazer essa separação. Então não é papel da igreja esse tipo de separação. E é bom lembrar aqui, né, desse problema aí de Esaú. Esaú não estava arrependido. Há uma coisa diferente de arrependimento, né? Que dá-se o nome aqui, fugiu aqui. Você pode estar chorando e aparentemente, para quem não conhece, ele está arrependido. Ele estava remorso. É o choro por remorso. É diferente, gente. Não é, eu estou chorando porque eu perdi um bem material, não porque eu me desliguei de Deus com a minha atitude. O remorso, ele cria essas coisas. Então, a gente não pode confundir arrependimento com remorso. Veja que Esaú, quando vai buscar, né, a bênção dele, ele busca por causa ele chega para Isaac e diz: não tem nenhuma bênção mais para mim. Mas é verdade. Né? Então ele estava chorando por ter perdido a bênção, por ter perdido a herança, por ter perdido aquilo que era dado ao filho primogênito, né? Engraçado, presidente Gilmar, que ele podia ter outras atitudes para comer a sopa lá do seu irmão. Ele podia dizer: não, eu te dou 2 cabritos, né? Poxa, eu te dou 3 cabritos, né? Sei lá, ele era caçador, né? Eu trago uma caça para você, mas eu tô com fome, rapaz, né? Sei lá, tinha outros meios. Aí o Jacó: não, me vende o direito de primogenitura. Para que me serve mesmo isso? A atitude dele, nesse momento, é que determina, né? Isso. O que estava no coração dele, né? Ele expõe, né? O que estava no seu coração. E aí, infelizmente, né? Depois ele vem chorando, mas esse choro não era de arrependimento, era remorso
porque, puxa, Por ser perdido. Perdi. Amém. Pastor José, vamos passar aqui para o segundo tópico. Vamos lá. Fazendo aqui a nossa chamada, já temos muitos irmãos aqui na nossa live, a irmã Maria Silvânia, né? Paz do Senhor, a irmã Maria do Socorro, Paz do Senhor também, está dando glória a Deus e aleluia, e a irmã Thalita, que é a coordenadora da nossa escola bíblica dominical, né? Estão todos aí na audiência e mandando o seu alô. Mande também, vamos fazer a nossa chamada aqui na escola bíblica dominical, da chamada da nossa classe. Meus irmãos, vamos aqui para entrar no tópico 2, pela paz, Cristo fez um novo homem, não é? Então, a partir daquela expiação de Cristo na cruz do Calvário, a paz foi proclamada. Também, agora vi aqui, uma Rosilma também. Uma Rosilma, paz do esposa, Senhor. Tá, gente? É a esposa do nosso querido pastor José. Thalita é minha honorável esposa, né? Benção. É isso aí. Amém? Então, por aquele ato, né, aquela expiação de Cristo ali na cruz do Calvário, ele fez uma nova humanidade, né, fez um novo pacto, decretou uma nova forma do homem se achegar a Deus, reatou a paz entre Deus e o homem. Vamos ver o conceito bíblico de paz. A gente vai ver em Atos capítulo 24, versos 2 e 3, que aquela paz que foi promovida por Félix, né? Sim. Por aquele rei Félix. Quando Paulo está ali para ser julgado por ele, entra um homem ali, uma espécie de orador, e ele, na sua oração, ali na sua apresentação de Félix, ele vai falar acerca da paz promovida por Félix, ali nas cercanias, né? Isso fala de uma paz diplomática, né? Uma paz entre nações. E paz no sentido de fim de conflito. Lucas capítulo 14, verso 32, vai falar acerca daquela parábola do rei, né? Que ele não tinha no seu exército soldados suficientes para pelejar, então o que é que ele faz? Ele manda embaixadores para ir na frente para promover a paz. Eu não tenho condição de lutar contra você, então vamos negociar. Vamos fazer a paz. Então, diplomacia. Na Bíblia a paz é apresentada também como fim de conflito. A gente também tem a paz apresentada na Bíblia como tranquilidade, estado de tranquilidade, mas também temos a paz, pastor José, que fala acerca de uma qualidade, de uma virtude espiritual. É aquela paz de Gálatas capítulo 5, o verso 22, que vai falar acerca da paz que somente o Espírito Santo pode promover. A gente tem ali, no capítulo 4 e 5 de Gálatas, uma briga entre carne e espírito, né? Entre a briga entre o espírito e a carne. Gálatas, ele vai falar 5. acerca das obras da carne e as obras do espírito. Só pode ser promovido, só pode usufruir dessa paz com Deus, não é? E de Deus àquele que tem o Espírito Santo habitando na sua vida. Então, a paz conferida, toda essa a paz que é conferida pelo mundo, é uma paz que está subjugada à circunstância, depende da circunstância. Mas a paz conferida por meio de Cristo, ali na morte, desfez essa inimizade, não é? E foi capaz de trazer para o homem suficiência de salvação. É o que está aqui em Colossenses capítulo 1, o verso de número 20, quando o apóstolo Paulo diz assim, ó: e que, havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. Então, foi uma expiação perfeita, foi uma expiação suficiente, foi uma expiação eficaz, aquela que foi apresentada ali na cruz do Calvário. Eu costumo falar, presidente Gilmar, que nós falamos de vários tipos de paz, né? Paz que é promovida, eu estou com medo de perder a guerra, então vai lá e diz que eu... Aí havia até uma expressão, né? Expressão lá no Antigo Testamento, né? Quando vinha alguém de outra nação, ele dizia assim, é de paz a tua vinda? Entendeu? Exatamente. É de paz a tua vida? Então, mas a paz que Cristo dá através do seu sacrifício, eu costumo falar que ela é sentida até meio a guerra, né? Isso. É uma paz interior que vem de Deus, que você não depende do seu inimigo gostar de você ou não, ou querer fazer uma aliança para não te destruir ou coisa assim, não. A paz que Deus dá, ela não é apenas ausência de guerra, ela é sentida mesmo no meio de uma guerra. Aquele que tem contato com Deus sente essa paz, é uma paz que está no âmbito espiritual. Transcende, né? As circunstâncias. Transcende, exatamente, as circunstâncias. Quando Jesus Cristo ele disse assim, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Ele já está fazendo uma diferenciação entre a paz dele e a paz do mundo. Aquela Pax Romana, né, que foi promovida ali. A Pax Romana foi promovida devido à promoção de muita justiça, né, em excesso. Era muito soldado romano, havia uma necessidade da ação da lei muito incisiva, né, da espada mesmo.
Então era algo que, para promover a paz, trazia a reprimenda. Entendi. A paz de Deus é diferente, por isso que Jesus vai dizer, a paz que eu vos dou é diferente da paz que o mundo dá. A paz que eu dou a vocês, a paz que Jesus dá, é uma paz que independe das circunstâncias. Né? Exatamente. Independe das circunstâncias. E aqui a gente vai entrar no subtópico 2 do segundo tópico. Nós estamos falando da paz de Cristo. A gente vai ver que Cristo é o motivo da nossa paz. E Paulo vai declarar isso quando ele vai dizer em Efésios 2,14 que ele é a nossa paz. E Cristo não é apenas o autor da paz, mas ele é literalmente a nossa paz. Porque ser autor é uma coisa, mas ser o próprio livro é outra coisa, né? São coisas diferentes. Verdade. Então, Cristo, ele é a nossa própria paz. Cristo, ele habita em nós. É interessante nós lermos aqui, ó, João capítulo número 14, o verso de número 23 a 27, vamos ler a passagem, que diz assim, ó, Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Veja que a condição é guardar a palavra, ser Sim. obediente. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isso, estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Veja que os discípulos haviam, no capítulo 13, né, recebido notícias muito difíceis ali de se ouvir, de um judeu ouvir. Notícia de que havia um traidor ali no meio deles, né? Os capítulos 13, 14, 15, 16 Sim. e 17 de João, é uma noite só, pastor José. Né? São capítulos longos, a noite que precedia a morte de Cristo ali. Era bem tenso aquele momento Tenso, ali, né? Estava tenso o momento. E Jesus começa a deixar o ambiente tenso justamente para mostrar a glória que vem no capítulo 14. Né? Ele vai dizer que ali havia um traidor ali no meio deles, que nem todos ali estavam limpos. Vejam para um judeu ouvir que nem todos estavam limpos. Era uma parada dura para um judeu ouvir isso aí. Ele fala da sua morte, ele vai dizer que para onde eu vou vocês não podem ir. Jesus está falando que não estaria mais com eles. Notícias difíceis. Muito. Então o que Jesus faz? Jesus traz paz por meio das suas palavras quando ele diz, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. E aí no versículo 27 ele vai dizer, eu estou indo, né, eu vou morrer, depois eu vou subir aos céus, mas eu deixo-vos a minha paz vos dou, e não dou como o mundo a dá. Né? Não é uma paz circunstancial, não fiquem com medo, essa paz não depende das circunstâncias, mas está condicionada, logicamente, a você estar obedecendo a Cristo, lendo e obedecendo a sua palavra, demonstrando amor por Deus. Veja que ele diz que aquele que diz que me ama, mas não guarda as minhas palavras, na verdade esse não me ama. Como é que diz? É o que vai determinar, né? Vai determinar ou identificar quem de fato serve a ele, né? Falar que ama é muito fácil, provar nas atitudes é que é o problema, né? Então, ele deixa muito claro isso aí, né? Se você diz que me ama, por que não guarda meu mandamento, né? Eu te amo, Jesus, é mesmo? Tudo bem. Vamos aqui que simplificar. Pai, eu te amo. Meu filho, Amanhã, pai diz assim, filho, eu queria que você fizesse isso. Não, eu não vou fazer. Não, eu não vou fazer. Questão entre pai e filho. É a mesma coisa. Eu costumo lembrar, sempre é bom dar exemplo, né, no sentido, vamos dizer assim, humano, né? Se eu amo meu pai, eu vou respeitá-lo o máximo, né? Se eu temo, que ele não é ter medo, mas temor, né? Eu vou querer estar com ele e ouvi-lo sempre, né? Porque é o meu pai. Então, se o filho, como é que o filho é para a mãe ou para o pai que ama? Respeitando, né? Uma coisa no âmbito espiritual, né? Guarda os meus mandamentos, né? Então, ele mesmo identifica, né? Isso. Não é a gente, ele mesmo identifica. O José me ama, ele está guardando, ele está fazendo. O Gilmar me ama, ama, porque, entendeu? E ele sabe das minhas atitudes, além disso, do que está lá dentro do meu coração, não? Então, é diferente da paz que o mundo oferece, né? Não, mata meia dúzia lá no povo, tá, para pôr medo. A paz antigamente era assim, né? Era imposta falou. Dessa forma. Era desta forma. Inclusive o anticristo, a promoção da paz do anticristo, que vai ser desse aspecto, né? Vai ser
uma paz promovida pela contrição ali, o grande armamento, né, pela ação da justiça de uma forma bem incisiva. Bandido vai ser jogado em prisões, em ilhas super inóspitas e distantes, né, da sociedade. É verdade. Com isso aí, a paz circunstancial vai ser promovida. E aí, ao final da grande tribulação, dos 7 anos de tribulação, vem Cristo para promover a verdadeira paz, estabelecendo o reino milenial. São 7 anos de grande tribulação, 3 anos e meio de paz. Cristo são 1000 anos de paz, trazendo aí o contraste entre a paz do mundo e a paz promovida por Cristo. E essa paz por Cristo sem como é que se diz assim, repressão, sem são riquíssima. O subtópico 3 do tópico 2, nós estamos falando sobre a paz de Cristo que fez um novo homem. A gente vai ver no subtópico 3 a nova humanidade formada pela paz. Então, meus irmãos, Cristo ele uniu povos que outrora nem se falavam, né? E a partir desse ato surge uma nova humanidade. Que humanidade é essa, né? Que nós estamos falando? Humanidade entre aspas aí, não é que Cristo gerou, né? Destruiu tudo e refez novamente. Mas essa nova humanidade é a igreja, né? É o surgimento da igreja a partir, né? Hoje tanto o judeu como o gentil tem que se unir a esse povo igreja para poder angariar a salvação, né? A gente tem um exemplo muito clássico disso, os samaritanos que havia aí uma rixa, né, entre samaritanos e judeus que perdurava séculos e Cristo quebrou em uma conversa com uma mulher. Veja como Cristo ele é especialista em reconciliação, especialista em pacificação, em promoção da paz. É uma briga que durava séculos. Lá no capítulo 4 de João, né? Exatamente. Foi quebrado ali por uma e a mulher como é que se diz? Ela cobra isso? Não. Entre uma amizade entre nós. Como é que tu vem falar comigo? Exatamente. Ou seja, você está quebrando aí uma... Na verdade, ele estava quebrando sim. Você está, como é que se diz? Você está quebrando regras aí, o protocolo entre nós aí. Na verdade, ele veio para isso, né? E aí a gente vê lá no capítulo 8 de Atos, Filipe voltando lá, né? Depois Jesus ressurreta, depois que a igreja é perseguida em Jerusalém, Filipe vai pregar exatamente naquela região de Samaria, e Deus usa ali com muitos milagres, foi quebrado totalmente essa parede de separação, porque Jesus não veio apenas para o judeu, né? Ele veio para todos. Então, sendo assim, Samaria seria alcançada, né? E quando ele diz lá, ide por todo mundo pregar e o evangelho a toda criatura, e quando ele diz lá também em Atos, né? Começar por Jerusalém, depois Samaria, né? Depois, e até os confins da terra, ele inclui ali logo a Samaria, né? Estava bem próximo, ou seja, ele estava dizendo assim, eu vim para todos, né? Eu não vim para os judeus apenas, para eles também, mas eu vim para todos, né? No começo ele diz aquela mulher lá na Cirfilus, né? Eu vim para a casa de Israel. A princípio, por quê? Porque ele não tinha ainda morrido, né? Exatamente. Mas quando ele morre, ele estende, é interessante. Quando ele diz ali, de pregar a toda criatura, batizando em nome do Pai e do Filho e do Espírito, fazendo discípulo de todas as nações. É interessante que até os judeus, por essa, que a gente está falando aqui, essa barreira de separação, eles demoram a entender isso. Começa lá no Atos 10, a gente falou aqui, né, na casa de Cornélio, que Pedro é coagido, né, pelos colegas, e Pedro, Deus tem que se revelar a Pedro, para que Pedro não olhasse mais para Cornélio ou a pessoas de outras nações como imundo. Se revela através de uma visão, mata e come, só animais que era imundo. Pedro diz, eu não posso fazer isso, eu não como coisa imunda, mas não é imundo aquilo que Deus já purificou, se referindo a Cornélio e os demais, seria alcançado ali. Dali começa então... Veja que isso já tinha sido depois do dia de Pentecostes. Sim, bem depois, tudo, né? Depois que Filipe já tinha entrado também em Samaria, que foi no capítulo 8. Capítulo 8 de Interessante, então, como é que Deus, como é que Jesus, né? Ele convence até os próprios judeus que eram ferrenhos. Os judeus, até hoje, eles são muito radicais naquilo que eles defendem, né? Exatamente. Na guarda da lei por completo, né? E Deus teve que quebrar isso no coração de Pedro e os demais para alcançar os gentios. Exatamente. Chegou a nós aqui. Graças a Deus. Meus irmãos, estamos aqui estudando a lição de número 7. Vamos entrar agora no tópico 3, que tem por título Pela Cruz, reconciliados com Deus num corpo. A cruz, meus irmãos, é um dos símbolos do cristianismo, não é? E é um símbolo... Nós crentes evangélicos, né? Nós temos um temor com relação aos símbolos, né?
É verdade. Isso já é desde da Reforma Protestante, que criou essa dificuldade nossa com os símbolos, não é? Justamente para não trazer essa questão de que nós estamos retornando, né, as questões católicas, as questões, né, que foram anteriores à Reforma Protestante. Então, a partir disso aí, daquele ato de Lutero, ali, pregando as suas 95 teses ali na porta da igreja do Wittenberg, tudo isso aí vai trazer uma dificuldade nossa com os símbolos. Mas a cruz é um símbolo muito importante. O apóstolo Paulo até vai dizer, se eu tiver de me gloriar em alguma coisa, eu vou me gloriar na cruz. Então a cruz é um símbolo. Por que é um símbolo? A gente vai ver várias coisas que foram símbolos, né, ao longo da humanidade. Né? Cristo, ele foi o único que foi capaz de tornar uma maldição em uma bênção. Verdade, a morte de cruz. Exatamente. Porque veja que Cristo transformou, pastor José, o símbolo da cruz, da cruz em um símbolo de bênção e de paz. Você vai ver que Tiradentes, ele né, aquela forca, Tiradentes não foi capaz de transformar a forca no símbolo de paz. Continua sendo um símbolo de maldição. A Revolução Francesa não conseguiu transformar a guilhotina num símbolo de paz. É verdade. Pelo contrário, a guilhotina ainda hoje é símbolo de maldição. Mas Cristo foi o único que transformou um símbolo de maldição em uma bênção. Né? Só Deus é capaz disso, em Cristo Jesus, de fazer uma tão grande vitória como essa, tão grande bênção como essa. Transformar um símbolo de maldição em um símbolo de bênção. Né? É o que ele vai dizer aqui no subtópico primeiro. Cristo se fez maldição por nós. Aonde? Na cruz do Calvário. Né? Outros tentaram transformar através de atos, né? Tiradentes nós citamos aqui, Revolução Francesa com a guilhotina, mas nada disso se transformou num símbolo de bênção. Pelo contrário, quando nós nos lembramos dessas coisas, nós nos lembramos de morte, de maldição. Mas Cristo, quando nós olhamos para a cruz, nós nos lembramos da grande bênção, onde está a nossa vitória, onde está a nossa grande bênção. Então, quem morria, né, na morte de cruz, era açoitado antes, era obrigado a levar a sua humilhação nas costas até chegar no local da crucificação. Se tornava um escândalo para os judeus e também para os gentios. Não era somente para os judeus. Um grande escândalo. E aí, quando a gente lê aqui, ó, em Gálatas capítulo 3, o verso de número 13, a gente vai ver a grande vitória, né? Gálatas capítulo 3, o verso 13 diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, né? Então, em Cristo, por meio da cruz, né, nós temos a nossa grande vitória, nós temos a nossa grande redenção. É isso que ele está trazendo aqui nesse primeiro subtópico. Cristo se fez maldição por nós, e por meio dessa maldição, tem gente, pastor José, que pensa, vai muito além nas suas conjecturas, né? Tem até hino aí de grupos famosos que vai falar aí que o diabo ficou com medo ali, né? E que o diabo já estava fazendo uma festa quando Cristo morreu ali na cruz do Calvário. Tá? Uma festa com os demônios ali no... Vencemos, né? Vencemos, né? E tal. Daqui a pouco começou a ouvir os passos de Jesus ali, se aproximando, batendo na porta, né? Tem gente que vai muito longe nas suas encenações. Mas, na verdade, o que o diabo pôde fazer para derrubar Jesus, o diabo fez. Verdade. Com todas as suas forças. Na sua tentação ali no deserto, quando ele olhou assim e disse... Porque o diabo não é onisciente, né? Não. Então ele olhou para Jesus assim, é esse aí que vai me derrotar? Vamos ver se é ele mesmo. Aí começou a trazer provocações para Jesus. E o interessante é que Jesus vence não batendo de frente com o diabo, mas com a resistência pela palavra. Então todas as vezes foi levantando os discípulos para fazer com que eles se gloriassem antes do tempo, né? De uma determinada feita, que Jesus chega numa determinada cidade, os discípulos olham e dizem assim, o Senhor quer que a gente ore e caia fogo do céu para destruir? João, né? Isso. O apóstolo João, do amor falou. O bonzinho, né? O apóstolo do amor, o que falou isso. Amor. Você tira, se o do amor era assim, os outros você já fica preocupado, acho né? Acho que ele se baseou no Elias, né? Lá na Elias, exatamente. Elias que desceu o fogo do céu, consumiu 50, mais 50 soldados, depois o capitão do terceiro de 50 foi mais humildezinho, né? Jesus estava rodeado por um colegiado de 12 que queriam que ele se manifestasse ali de uma forma... Na verdade, eles queriam que, eles ainda, no sentimento judeu, ainda pensavam que o reino, o Messias viria, né, numa forma de conquistar, numa conquista militar, numa conquista política, numa conquista mesmo de um príncipe
de um rei que vinha na frente da guerra, como a gente vai ver várias vezes, Davi indo Sim. à frente, Saul indo à frente do exército. Eles imaginavam isso, mas só que Jesus traz um pensamento diferente, uma atitude É interessante diferente isso aqui, nesse Presidente Gilmar, que até depois, até após a ressurreição, quando Jesus está lá no Monte das Oliveiras, dando as últimas instruções que ia subir ao céu, quando ele fala do reino de Deus, aí os discípulos ainda fazem uma pergunta. É nesse tempo, quando ele fala que o Espírito Santo vai vir, ele ainda faz uma pergunta. É nesse tempo que vai restaurar o reino de Israel? Exatamente. Eles estão Então, preocupados até... cegados. Olha só, os camaradas já tinham andado 3 anos e meio com Cristo, assistiram, viram o efeito da ressurreição, andaram com ele durante 40 dias, ele se apresentando a ele, e na última hora eles ainda estão preocupados ainda. Não entenderam, então, eles só iam entender mesmo quando foram... Eles foram entender quando foram revestidos do poder, né? Porque Exatamente. o homem sem o Espírito Santo, apesar de que ele tinha soprado sobre ele, mas não tinha na sua totalidade, ele só compreende as coisas de Deus quando ele é cheio do Espírito Santo. Não adianta, ele vai ver sempre pelo lado político, pelo lado... E aí ele se preocupa com isso, né? E Jesus tem que dizer, não compete a vocês saberem isso aqui. Entendeu? A missão de vocês é outra. Mas o meu reino não é desse mundo, Não é né? desse mundo, né? O subtópico 2 vai dizer reconciliados pela cruz de Cristo. Então foi o sacrifício de Cristo, vicário, né, na cruz do Calvário, onde está a nossa vitória, não é? E a nossa paz. Então a mensagem da cruz, ela pregou justamente isso, paz entre Deus e os homens, isto é, o chamado ministério da reconciliação. É o que ministério fala de serviço, fala de trabalho, né? Então essa reconciliação, ela não é apenas vertical entre o homem e Deus, mas ela é também horizontal. A cruz retrata, né? O próprio retrata formato isso, da né? cruz Vertical retrata isso aí. horizontal. E eu acho interessante nós lermos aqui, segundo aos Coríntios, capítulo de número 5, os versos 18 a 20, que diz assim: E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, se eu promovi a reconciliação entre vocês e Deus, promovam agora vocês o serviço de se reconciliarem entre si também. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, veja que a ação é de Deus, não lhes imputando os seus pecados, ou seja, Deus ele é Deus onisciente, ele sabe dos nossos pecados do passado, sabe os pecados que nós cometemos no presente e sabe os pecados que cometemos no futuro, mas Deus ele não usa disso aí, dos pecados cometidos no passado, para influenciar no nosso relacionamento com ele, é isso que ele está dizendo, nos reconciliando consigo e com o mundo, não lhes imputando, imputar é lançar em rosto, né? Sim. E pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo. Lucas capítulo de número 12, quando está falando daquela parábola do rei, não é? Que não, ele tá vindo um exército com 20 mil homens para cima dele. Aí ele vai, senta, vai fazer as contas e vê lá que o seu exército tem 10 mil. O que ele faz? Ele avalia, não tem condição. Tem condição. O que ele faz? Bandeira Manda os branca. embaixadores na frente para promover a paz, não é? Então, que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. A gente tem que ter essa questão da reconciliação como se fosse o Deus supremo, diretor do universo, soberano de tudo, como se ele estivesse nos rogando. Paulo está dizendo assim, vocês têm que ver a realidade disso aí e levar muito a sério isso. É como se o próprio Deus soberano, criador de todas as coisas e mantenedor, rogando, pedindo a vocês por isso. Né? Amém. E aí a gente entra no subtópico 3, fechando a nossa lição, falando reconciliados na cruz em um corpo. Então reconciliar ambos esses povos, né, judeus e gentios, com Deus em um corpo, isso vai falar acerca justamente de como Deus fez isso. E Deus faz isso colocando todos debaixo do jugo do pecado. E aí a gente se lembra de Romanos 1, 2, 3, né? Romanos capítulo 1, 2 e 3. Ele apresenta a situação dos gentios, denegrida, porque transformaram a criação num motivo para adoração. E aí os judeus pensam, é só gentio. É, como se fosse aquela história, né? Tá dando bronca em Juninho aqui. Aí Mariazinha tá ali sorrindo, né? Daqui a pouco ele olha para Mariazinha e diz, vocês estão achando que a situação de vocês é diferente? Não, a situação de vocês estão num patamar muito mais alto, porque vocês tiveram a lei de Deus à disposição de vocês, mas vocês arrogantemente vieram por um extremismo e criaram uma barreira entre os povos, entre judeus e gentios. Aí o que Paulo fecha no capítulo 3, verso 23 de Romanos, ele vai dizer, porque todos os pecados e destituídos estão da glória de Deus. Então, Deus faz isso, né, colocando todos, tanto judeus como gentios. Não isenta Israel.
colocando Não. todos debaixo do jugo do pecado para agir sobre todos com a sua graça. Glória a Né? Deus. Glória a Deus por isso, Louvado glória a seja Deus por Deus. essa lição. A reconciliação, ela foi concretizada pela cruz, gerando um novo povo e único, que é a igreja. Glória a Deus por isso. Meus irmãos, essa lição foi de muito proveito para nós. Esperamos em Deus que ela tenha conseguido alcançar o seu objetivo, que possamos levar em consideração essas grandes bênçãos espirituais que estamos estudando nessa carta maravilhosa. São lições riquíssimas, que possamos entender que nós não fomos reconciliados numa amizadezinha que quebrou por um corta aqui que eu não quero mais. Não, foi uma reconciliação que era impossível de ser observada e que somente Deus, descendo lá dos céus, foi capaz de promover. Amém, pastor José? Amém. Uma satisfação estar com o senhor aqui esta alegria manhã. minha, rapaz. Essa Faça aula aí aqui. as considerações finais, encerrando. O nosso pastor Felipe está aqui também. Quiser, pode vir aqui também, pastor, trazer sua palavra. Orar, no final, fazer uma palavra aí. Pois é, os irmãos estão em casa aí, nós queremos agradecer, né? Os irmãos estão vendo aí, nosso Carlos, irmão Carlos aí, irmão Carlos, irmã Rosilma, a irmã Juliana França, tem muita gente aí que estão acompanhando, né? E muito bom, né? Sabe que vocês estão aí acompanhando aqui a nossa aula. Paz, pastor Felipe. Pai do Senhor, pastor José, Boa lição, né? muito boa lição. Eu estava servindo a Santa Ceia aos nossos irmãos que estavam passando aqui pela nossa igreja hoje. Hoje foi dia de Santa Ceia. Aqui, como nós não podemos nos reunir ainda no templo, nós estamos fazendo a distribuição da ceia com uma pequena cerimônia bem breve aos nossos irmãos. Nós já servimos quase todos e agora na parte terminando essa aula, nós estaremos levando aos nossos idosos, irmãos. nossos irmãos idosos que estão nos seus lares, nos aguardando. Amém. Nós ficamos felizes aí, né? A irmã Penha Araújo aqui dizendo assim, glória a Deus, né? Uma Penha Irmã é, Penha. é, Acho que é a esposa do pastor Aldeir. Carlos Teles, Ah, é? Estava aqui assistindo com a gente também. Vila São Luís e Parque Independência. Amém. E também está conosco a nossa irmã, eu acho que Maria Aparecida, lá de Duque de Caxias. Amém. E a irmã Vera, irmã Verinha, lá de Caxias também, mãe dos nossos amados irmãos, amigos, lá também, nossa matriz em Caxias. Então nós queremos agradecer aos nossos irmãos. Vamos encerrar aqui, né? Graças a Deus por esta manhã, né? Essa aula no ar aqui. E domingo tem mais, né? Em nome de Domingo Jesus. tem mais aí. E hoje à noite, os irmãos que puderem nos acompanhar, a partir das 19h30 estaremos iniciando o nosso culto da noite. Os irmãos que quiserem aproveitar e rever essa aula, nosso canal Adério 24 horas no YouTube. Essa aula já estará disponível em alguns minutos após terminar essa transmissão. E também os irmãos podem acompanhar as aulas anteriores das nossas lições da revista desse segundo trimestre. Amém. O senhor pode encerrar. Senhor, te agradecemos, Pai, por mais essa rica oportunidade de juntos aprendermos, ó Deus, acerca da Tua palavra. Te pedimos que Tu venhas derramar, Senhor, das Tuas ricas bênçãos sobre a cada um, Senhor, que está participando, Senhor Jeová, dessa audiência neste momento, e todos aqueles, Senhor, que serão alcançados, Senhor, pelo compartilhamento de cada um dos Teus filhos e Teus servos. Continua abençoando os professores, capacitando, presbítero Gilmar, sua esposa irmã Thalita, Senhor, que se encontra em seu lar tomando conta dos seus filhos. Sim, Deus, ó Deus, a família também do nosso pastor José, Senhor, nosso pastor José, seu sogro, Senhor, se recuperando, Senhor Jeová, de uma virose. Também sua filha, sua esposa, Senhor, que estão no seu lar. Guarda, Senhor, a cada um dos teus filhos e dos teus servos. Continua conosco, nos enchendo com a tua graça e com a tua paz, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Cerrado, em nome de Jesus.